O ar-condicionado da Inovatec soprava um frio calculado, quase artificial, que não combinava com o sol da manhã de segunda-feira que atravessava as imensas paredes de vidro. O som dominante era uma sinfonia de teclados rápidos e cliques de mouse, um zumbido de produtividade que mascarava a frieza das interações humanas. Naquele ambiente de aço escovado e design minimalista, cada pessoa parecia uma peça perfeitamente encaixada em uma máquina complexa, todos vestidos com as mesmas cores neutras, os mesmos sorrisos corporativos. Lucas Almeida, aos 35 anos, era a única peça que parecia não pertencer àquele quebra-cabeça. Suas roupas eram simples, mas arrumadas, uma calça jeans escura, uma camisa social de cor neutra sem marca aparente. Ele observava tudo com uma calma, que podia ser confundida com nervosismo, mas seus olhos não demonstravam ansiedade, e sim, uma análise profunda, como se estivesse catalogando cada detalhe, cada olhar de soslaio, cada sussurro abafado. Uma mulher do Recursos Humanos, com um sorriso que não alcançava os olhos, o guiou por entre as baias de trabalho. Ela parou em frente a uma pequena ilha de mesas onde uma equipe estava concentrada. A chegada deles quebrou o ritmo dos teclados. 4 pares de olhos se ergueram. A mulher do RH fez as apresentações. Este é Ricardo, o gerente de projetos. Ricardo, um homem de 42 anos, com um cabelo impecavelmente penteado e um relógio caro no pulso, levantou o olhar lentamente, medindo Lucas de cima a baixo com um desprezo mal disfarçado. Ele estendeu a mão, mas o aperto foi frouxo, rápido, um gesto de pura formalidade. Ah, então você é o novo contratado do programa de diversidade, disse Ricardo em um tom de voz alto o suficiente para que toda a equipe ouvisse. Ótimo. A voz dele pingava sarcasmo. Pegue aquela mesa ali no canto, perto da impressora. Tente não atrapalhar. Um rapaz mais novo, Fernando, soltou uma risadinha abafada. Ao seu lado, uma mulher chamada Carla, com um olhar afiado e um sorriso malicioso, trocou um olhar de cumplicidade com Ricardo. Apenas uma jovem, sentada um pouco mais afastada, pareceu desconfortável. Seu nome era Mariana. Ela deu a Lucas um rápido e tímido olhar de simpatia, antes de voltar a encarar a tela de seu computador, como se temesse ser associada a ele. Os primeiros dias se arrastaram em uma sucessão de humilhações silenciosas. O cheiro de café fresco que vinha da copa todas as manhãs era um convite do qual ele nunca fazia parte. Quando se aproximava, as conversas animadas cessavam, substituídas por um silêncio pesado e constrangedor. Na hora do almoço, o grupo se levantava em uníssono, pegava suas coisas e saía, deixando Lucas sozinho em meio ao escritório vazio, o som de seus próprios talheres ecoando na vastidão silenciosa. Certa tarde, enquanto Lucas passava, Fernando o chamou. Ei, cara novo, esse cabelo aí deve dar um trabalho, hein? Parece uma nuvem. Ele riu, como se tivesse contado a piada mais engraçada do mundo. Carla riu junto. Lucas apenas continuou andando, o maxilar travado, sentindo os olhares em suas costas. Ele se lembrava da voz de seu pai, fraca no leito do hospital. Não destrua meu legado, filho. Cure-o. Aquela promessa era a única coisa que o impedia de reagir. As tarefas que Ricardo lhe passava eram um insulto à sua inteligência. Organizar planilhas antigas, catalogar arquivos digitais de projetos concluídos há anos, fazer relatórios repetitivos que ninguém parecia ler. Eram tarefas de estagiário, designadas para mantê-lo ocupado, isolado e, acima de tudo, para lembrá-lo de seu lugar. Em uma ocasião, Lucas descobriu que havia perdido uma reunião de equipe crucial. Carla, a responsável por enviar os convites por e-mail, alegou que tinha esquecido. Desculpa, foi a correria, ela disse, sem um pingo de remorso na voz. Ricardo aproveitou a oportunidade para repreendê-lo na frente de todos por sua falta de atenção. Lucas suportava tudo em silêncio. Cada desprezo, cada piada, cada tarefa humilhante era um dado a mais em sua análise. Ele via a cultura que seu pai tanto se orgulhava ser corroída por dentro, como um veneno lento e invisível. A Inovatec, uma empresa nascida do sonho de um homem que acreditava no potencial humano, havia se tornado um ambiente onde o valor de uma pessoa era medido pela cor de sua pele ou pela marca de suas roupas. No final de uma tarde particularmente difícil, quando o escritório já começava a se esvaziar,
Lucas sentiu uma presença ao lado de sua mesa. Era Mariana. Ela segurava uma pequena barra de chocolate na mão, que estendeu para ele com um gesto tímido. Não liga para eles, ela sussurrou, olhando para os lados para se certificar de que ninguém estava ouvindo. São assim com todo mundo que é novo. Lucas olhou para o rosto dela, para a genuína gentileza em seus olhos. Ele sabia que ela estava errada. Não era assim com todo mundo. Mas ele apreciou o gesto, a pequena ponte de humanidade, em um oceano de indiferença. Ele pegou o chocolate e, pela primeira vez em dias, um sorriso cansado, mas sincero tocou seus lábios. Obrigado, Mariana. De verdade. Ela apenas assentiu, deu um sorriso fraco e voltou rapidamente para sua mesa. Aquele pequeno gesto, aquela minúscula fagulha de bondade, foi como um copo de água no deserto. Não mudava a hostilidade do ambiente, mas dava a Lucas a força necessária para continuar sua jornada, lembrando-o de que, mesmo nos lugares mais sombrios, ainda era possível encontrar luz. E era por essa luz, por pessoas como Mariana que sua missão valia a pena. A pequena barra de chocolate que Mariana lhe dera durou 3 dias. Lucas a comia em pedaços minúsculos, não por economia, mas para fazer durar a sensação de que não estava completamente sozinho. Aquele gesto, no entanto, não ergueu uma barreira contra a hostilidade que parecia impregnar o ar que ele respirava. Pelo contrário, a semana seguinte viu a maré de desprezo subir, as microagressões se transformando em ondas de sabotagem explícita. O catalisador foi um projeto, ironicamente chamado de Projeto Fênix, que estava encalhado há meses, consumindo recursos e gerando frustração na diretoria. A equipe se reunia diariamente em uma sala de vidro, as paredes cobertas de anotações e gráficos que mais pareciam epitáfios de ideias fracassadas. Ricardo conduzia as reuniões com uma impaciência crescente, sua testa franzida em uma carranca permanente. Ele pressionava, cobrava, mas não oferecia soluções. Em uma dessas manhãs, após passar noites em claro analisando os dados brutos aos quais teve acesso, Lucas identificou o erro. Não era um erro complexo, mas um detalhe fundamental na arquitetura do sistema que todos haviam ignorado, um ponto cego criado pelo excesso de confiança nos protocolos existentes. Ele esperou o momento certo. Ricardo havia acabado de descartar mais uma sugestão de um dos programadores com um suspiro teatral. O silêncio na sala era pesado, denso de fracasso. Lucas pigarreou levemente, o som quase inaudível, mas o suficiente para atrair os olhares. Com licença, Ricardo, ele começou, a voz calma e firme. Eu estive analisando o fluxo de dados do Fênix e acredito ter encontrado a raiz do problema. Não está no código final, mas na forma como os pacotes de informação são autenticados no servidor de entrada. Estamos usando um protocolo de segurança que cria um gargalo. Se nós o substituirmos por uma validação assíncrona, ele falava com uma clareza e confiança que fizeram todos na sala se endireitarem em suas cadeiras. Pela primeira vez, não era o cara novo da mesa do canto, mas um profissional articulando uma solução complexa. Mariana o olhava com admiração evidente. Até Fernando parecia genuinamente interessado. Ricardo, no entanto, o observava com os olhos semicerrados, uma expressão de puro veneno se formando em seu rosto. Ele deixou Lucas falar por mais 30 segundos antes de levantar a mão, interrompendo-o no meio de uma frase. Lucas. A voz de Ricardo era falsamente paternalista, mas cortante como vidro quebrado. Agradeço o entusiasmo de verdade. É bom ver que os novatos têm iniciativa. Mas vamos deixar as estratégias para quem entende do negócio, ok? Foco em terminar aqueles relatórios que te passei. Eles são importantes. A humilhação foi instantânea e brutal. O ar que Lucas havia enchido com sua competência foi sugado da sala. Fernando soltou uma risadinha, disfarçando-a com uma tosse. Carla sorriu, um sorriso fino e cruel, e balançou a cabeça como se dissesse que ele não tinha jeito. Lucas sentiu o sangue subir ao rosto, mas manteve a compostura. Seus olhos encontraram os de Ricardo, e por um segundo, a máscara de superioridade do gerente vacilou, revelando uma profunda insegurança. Ricardo não o havia silenciado por arrogância, mas por medo. Medo de que o novato humilhado fosse de fato mais inteligente que ele. Mas Ricardo, a minha ideia pode economizar semanas de trabalho, Lucas insistiu, mantendo o tom profissional, se me permite concluir o raciocínio. Ricardo riu. Uma risada curta e debochada que ecoou na sala silenciosa. Obrigado, mas não permito.
Ele bateu a caneta na mesa, um som seco e definitivo. Próximo tópico. Lucas se recostou na cadeira. Ele não disse mais nada durante a reunião, apenas observou. Anotou mentalmente o olhar de triunfo de Ricardo, a cumplicidade de Carla, a covardia de Fernando. E anotou, com uma clareza dolorosa, o olhar de Mariana. Ela o encarava do outro lado da mesa, os lábios comprimidos, os olhos cheios de uma indignação que ela não tinha coragem de verbalizar. Ela balançou a cabeça sutilmente para ele, um pedido de desculpas silencioso. Uma semana se passou. Uma semana de silêncio calculado por parte de Lucas, e de arrogância inflada por parte de Ricardo. Lucas entregou os relatórios inúteis que lhe foram pedidos, e continuou seu trabalho de observação, catalogando cada interação, cada injustiça. Ele via Ricardo trabalhando até tarde, à luz de sua sala acesa na penumbra do escritório vazio. Via as mesmas planilhas que ele havia analisado abertas na tela do gerente. Ele sabia o que estava por vir. A confirmação chegou na forma de um e-mail convocando uma reunião geral com os diretores para uma apresentação sobre os avanços no projeto Fênix. O nome do apresentador era Ricardo. A sala de conferências principal era um anfiteatro moderno, com poltronas de couro e uma tela gigantesca. O ar cheirava a poder e a café caro. Lucas sentou-se na última fileira, um ponto anônimo na multidão de ternos e vestidos bem cortados. Ele viu sua equipe entrar e se sentar nas fileiras da frente. Ricardo estava radiante, apertando mãos, sorrindo para os diretores. Quando subiu ao palco, ele era a própria imagem do sucesso. Começou sua apresentação com jargões corporativos e gráficos impressionantes. E então, ele chegou ao cerne da questão. Com palavras eloquentes e uma confiança inabalável, ele começou a descrever a solução para o problema do projeto Fênix. Era a ideia de Lucas. Cada detalhe, cada ponto técnico, apresentado como se tivesse nascido de sua própria mente brilhante. Ele falava sobre a substituição do protocolo de segurança e a implementação de uma validação assíncrona. A plateia estava extasiada. Os diretores se inclinavam para a frente, cochichando entre si, impressionados. Quando Ricardo concluiu, os aplausos foram estrondosos. Um dos diretores mais velhos, um homem que Lucas sabia ter sido um dos melhores amigos de seu pai, levantou-se. Ricardo, isso é simplesmente brilhante, disse o diretor, a voz ressoando pelos alto-falantes. Você não apenas salvou o projeto, você demonstrou o tipo de liderança e visão que a Inovatec precisa para o futuro. Meus parabéns. Do fundo da sala, Lucas assistia a tudo, o rosto uma máscara impassível. Não havia raiva em seus olhos, não mais. Havia algo mais frio, mais profundo. Uma decepção gélida que se cristalizava em determinação. Ele viu o legado de seu pai não apenas ser manchado, mas ser usado como palco para a vaidade de homens como Ricardo. Ele olhou para sua equipe. Carla e Fernando aplaudiam com entusiasmo, bajulando seu chefe. Então seu olhar encontrou o de Mariana. Ela não estava aplaudindo. Estava olhando diretamente para ele, do outro lado da sala lotada. Em seus olhos ele viu um turbilhão de emoções. Pena, raiva, vergonha. Ela sabia. Ela sabia que a ideia era dele. Aquele olhar silencioso, aquela cumplicidade na injustiça, foi o ponto de virada. Naquele momento, Lucas entendeu que a podridão na empresa era um câncer que havia se espalhado muito além de sua pequena equipe. A cura teria que ser cirúrgica, precisa e talvez implacável. A vontade de se levantar, de caminhar até aquele palco e expor a fraude na frente de todos, era quase insuportável. A injustiça queimava em seu peito como brasa viva. Mas então, a voz de seu pai ecoou em sua mente, fraca, mas clara, vinda da memória de um quarto de hospital estéril. Não destrua meu legado, filho. Cure-o. Ele respirou fundo, usando aquela lembrança como uma âncora. Ele não estava ali para uma vingança pessoal, estava ali para uma restauração. Cada aplauso para Ricardo era mais um dado em seu relatório silencioso, mais uma prova da doença que ele viera diagnosticar. Mais tarde, naquele mesmo dia, Ricardo, embriagado de sucesso, passou pela mesa de Lucas. Ele nem sequer diminuiu o passo. Apenas jogou uma pilha grossa de documentos na mesa, fazendo o porta-canetas de Lucas tremer. Organize todos os arquivos de projetos antigos, por ordem alfabética. E depois por data, disse ele, sem sequer olhar para Lucas.
E faça direito desta vez. Alguns de nós têm trabalho de verdade para fazer. Ele se afastou, rindo com Carla que o esperava perto do elevador. Lucas olhou para a pilha de papéis, um trabalho deliberadamente humilhante, um último ato de dominação. Ele não sentiu nada. A dor havia dado lugar a uma clareza absoluta. Ele ligou seu laptop pessoal, um aparelho simples que não chamava atenção. Abriu um programa de criptografia e acessou um arquivo protegido por múltiplas senhas. A tela se iluminou, revelando uma série de pastas e documentos meticulosamente organizados. Eram notas, gravações de áudio, capturas de tela, um dossiê completo de seu primeiro mês na Inovatec. Ele abriu o arquivo referente a Ricardo e, sob a data daquele dia, digitou uma nova entrada: apropriação de propriedade intelectual. Projeto Fênix. Reunião com diretoria. Testemunhas presentes. Ele detalhou o ocorrido com a precisão de um perito. Ao terminar, ele não fechou o arquivo. Em vez disso, abriu um outro documento, um rascunho de e-mail endereçado a todo o conselho de administração da empresa. O assunto dizia: convocação para anúncio da nova presidência. O tempo de observação estava chegando ao fim, o tempo de ação estava prestes a começar. O e-mail chegou às 9h15 da manhã de uma terça-feira. O som da notificação, multiplicado por centenas de computadores, soou como uma única nota aguda que cortou o zumbido monótono do escritório. O assunto era simples, mas eletrizante: convocação para reunião geral de emergência. Anúncio da nova presidência. Uma onda de choque percorreu a Inovatec. Os teclados silenciaram. As conversas nos cantos se transformaram em um murmúrio coletivo. Quem seria? Desde a morte do fundador, a empresa estava sendo gerida por um conselho interino. Agora, um novo líder seria nomeado. Ricardo estava exultante. Ele caminhava pelo corredor como um rei em seu dia de coroação. Sua apresentação do Projeto Fênix havia sido o assunto da diretoria por uma semana. Ele estava convencido de que o anúncio seria, se não a sua própria nomeação, pelo menos uma promoção significativa que o colocaria na linha de sucessão. Ele viu Lucas em sua mesa no canto, organizando a pilha de documentos que ele havia jogado ali no dia anterior. Um sorriso de desprezo se formou nos lábios de Ricardo. Ele se aproximou, parando ao lado da mesa de Lucas, garantindo que sua sombra cobrisse o rapaz. Ei, garoto da impressora, disse ele, a voz alta e cheia de zombaria. Hoje é um grande dia para a empresa. Tente ficar lá no fundo do auditório, ok? Esse é um evento para gente importante. Ele não esperou por uma resposta. Deu uma piscadela para Carla, que ria cúmplice a alguns metros de distância, e seguiu seu caminho em direção ao auditório, o peito estufado de arrogância. Lucas não levantou o olhar. Ele apenas pegou a última folha da pilha, colocou-a em seu devido lugar e fechou a pasta. Ele se levantou lentamente, ajeitou a camisa simples e, com uma calma que contrastava violentamente com a febril especulação ao seu redor, começou a caminhar na mesma direção. O auditório principal da Inovatec era um espaço grandioso, projetado para impressionar, poltronas de couro, iluminação de teatro, uma acústica impecável. Estava lotado. Todos os funcionários, de todos os níveis, estavam presentes. A atmosfera era uma mistura de ansiedade e excitação. Lucas encontrou um lugar na última fileira, um ponto anônimo na multidão, exatamente como Ricardo havia sugerido. De lá ele tinha uma visão perfeita do palco e das primeiras fileiras, onde sua equipe estava sentada. Ricardo, no centro, conversava animadamente com um diretor, gesticulando, sorrindo, a personificação da autoconfiança. As luzes diminuíram. Um silêncio expectante tomou conta do lugar. A diretora de recursos humanos, a mesma mulher que havia apresentado Lucas à equipe semanas antes, subiu ao palco. Seu sorriso, desta vez, parecia genuíno. Bom dia a todos, ela começou, a voz ressoando pelos alto-falantes. Obrigado por virem com tão pouco aviso. Como sabem, desde o falecimento do nosso amado fundador, a Inovatec tem navegado por águas de incerteza. Mas esse período chega ao fim hoje. O Conselho concluiu sua busca, e é com grande honra e profundo respeito que apresento a vocês o homem que guiará a Inovatec para o futuro, honrando o legado de seu pai, o nosso saudoso fundador. Por favor, recebam com uma calorosa salva de palmas, o nosso novo CEO, Lucas Almeida. O nome pairou no ar por um instante, silêncio total, um silêncio denso, confuso. Almeida, o sobrenome do fundador,
Mas Lucas, o nome soava familiar, mas a conexão não era imediata. As cabeças começaram a se virar, olhares procurando por algum rosto desconhecido na primeira fileira. Então, do fundo do auditório, uma figura se levantou. Da última fileira, Lucas começou a caminhar lentamente pelo corredor central. Primeiro, foram sussurros. É ele? Não pode ser. O cara novo? Os sussurros se transformaram em um zumbido de incredulidade. Cada passo que Lucas dava em direção ao palco era como uma onda de choque se propagando pela plateia. Os olhares se viraram em uníssono, seguindo sua trajetória. Na primeira fileira, o rosto de Ricardo se decompôs em câmera lenta. A arrogância se desfez, dando lugar à confusão. A confusão se transformou em dúvida. E a dúvida, ao ver a certeza nos olhos da diretora de RH que sorria para Lucas, se converteu em puro, absoluto pavor. Sua boca se abriu ligeiramente, o sangue drenando de seu rosto. Ao seu lado, Carla ficou pálida como papel, os olhos arregalados em choque. Fernando parecia ter encolhido em sua poltrona, como se quisesse se tornar invisível. Apenas Mariana, sentada um pouco mais afastada, teve uma reação diferente. Seus olhos também se arregalaram, mas de espanto e, em seguida, de uma compreensão radiante. Um pequeno sorriso incrédulo e genuíno surgiu em seu rosto. Tudo fazia sentido. O silêncio, a paciência, a dignidade diante da humilhação. Lucas subiu os degraus do palco. Ele apertou a mão da diretora de RH e se virou para o microfone. Ele olhou para a multidão silenciosa, para os rostos que o haviam ignorado, ridicularizado e subestimado por um mês inteiro. Sua voz, antes mansa e quase inaudível, agora era firme e poderosa e ressoava com uma autoridade inquestionável por todo o auditório. Bom dia, meu nome é Lucas Almeida. Ele fez uma pausa, deixando o peso daquelas palavras assentar. Durante o último mês, eu não estive em uma sala de diretoria. Estive em uma mesa no canto, perto da impressora. Eu não li relatórios de performance. Eu ouvi piadas sobre meu cabelo. Eu não participei de reuniões estratégicas. Eu fui deliberadamente excluído delas. Eu não vi apresentações de PowerPoint sobre inovação. Eu vi o talento ser roubado em plena luz do dia e o mérito ser completamente ignorado. Seu olhar varreu a sala e pousou por um instante em Ricardo, que agora tremia visivelmente. Meu pai construiu esta empresa com base em uma única e poderosa palavra: respeito. Respeito pelas ideias, não importando de quem viessem. Respeito pelas pessoas, não importando sua origem, sua aparência ou o cargo que ocupavam. Hoje, olhando para muitos de vocês, eu vejo que essa palavra foi esquecida, enterrada sob camadas de arrogância, preconceito e uma cultura tóxica que envenena o próprio ar que respiramos. Mas a minha primeira medida como CEO é garantir que essa palavra nunca mais seja esquecida nestes corredores. Ele se endireitou, sua presença preenchendo o palco. Seu olhar se tornou frio como aço. Ricardo. O nome ecoou pelo silêncio mortal. Sua habilidade de se apropriar de ideias alheias e apresentá-las como suas é de fato notável, mas a sua liderança e o seu tempo nesta empresa acabam hoje. Carla. Sua lealdade à mediocridade e seu talento para a crueldade não têm mais lugar aqui. E Fernando, espero que encontre um lugar onde suas piadas sejam mais valorizadas do que o trabalho em equipe. Por favor, os três, peguem seus pertences pessoais. A equipe de segurança irá acompanhá-los até a saída. 2 seguranças uniformizados, que estavam discretamente posicionados nas laterais, começaram a caminhar em direção ao trio. O humilhado se tornara o juiz. O veredito era final. Lucas então se virou para a plateia, sua expressão suavizando-se ligeiramente. E Mariana? A jovem sobressaltou-se ao ouvir seu nome. Todos os olhares se viraram para ela. Por favor, suba aqui. Tímida, mas com uma nova dignidade, Mariana se levantou e caminhou até o palco. Lucas a recebeu com um sorriso genuíno. Durante um mês, em meio a um deserto de indiferença, você foi o único oásis de gentileza. Você não viu um alvo, você viu uma pessoa. A partir de amanhã, você será a nova líder do Projeto Fênix. O projeto que você, com sua integridade silenciosa, viu nascer da mente certa. Ele se virou uma última vez para a plateia atônita. A Inovatec, a partir deste exato momento, será um lugar onde a cor da pele define apenas e tão somente a cor da pele. E nada mais. O mérito será nossa métrica. O respeito será nossa lei. Agora, vamos voltar ao trabalho.
A justiça nem sempre é barulhenta ou violenta. Às vezes, ela chega em silêncio, observa, anota, e na hora certa, com a calma de um rio que encontra o mar, muda o curso de tudo. Lucas não buscou vingança, ele buscou um novo começo, uma cura para o legado que quase se perdeu. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa ou no terno que você veste, mas no caráter que você demonstra quando acredita que ninguém importante está olhando. Essa história mostra que a integridade é a nossa maior e mais silenciosa força. Se você também acredita que o respeito e a dignidade devem sempre vir em primeiro lugar, deixe o seu like para que essa mensagem de esperança e justiça chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias emocionantes e transformadoras como essa. E agora, queremos muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você teria feito no lugar de Lucas durante aquele longo mês de humilhações. O silêncio que se seguiu não era de choque, mas de assimilação. Era o som de um paradigma se quebrando, de uma realidade inteira sendo reescrita em tempo real na mente de cada funcionário presente. Por um longo momento ninguém se moveu. O único movimento no auditório era o dos dois seguranças, que caminhavam com passos calmos e deliberados, um de cada lado do corredor, em direção à primeira fileira. O rosto de Ricardo, antes inflado de arrogância, agora era uma máscara pálida de ruína. Seus olhos, que antes disparavam desprezo, agora estavam vidrados, fixos em Lucas, no palco, como se ele fosse uma aparição. Ele não parecia ver o segurança se aproximando. Foi Carla quem se moveu primeiro. Ela se levantou de um salto, o rosto vermelho de humilhação e raiva, e abriu a boca para falar, talvez para protestar, para gritar. Mas as palavras não vieram. Ela olhou ao redor, para os rostos de seus colegas, e viu apenas o reflexo de seu próprio julgamento, viu a ausência de qualquer simpatia. Ela fechou a boca, pegou sua bolsa com um gesto brusco, e começou a andar, de cabeça erguida, uma última e patética tentativa de manter uma dignidade que já não possuía. Fernando parecia o menor de todos. Encolhido na cadeira, ele esperou que o segurança chegasse até ele e tocasse suavemente em seu ombro. Ele se levantou como um autômato, sem olhar para ninguém, o rosto pálido e suado, e seguiu o segurança como uma ovelha para o abate. Por fim, Ricardo. O segurança parou ao seu lado e esperou. Ricardo piscou como se acordasse de um transe. Ele olhou para o segurança, depois para Lucas no palco. Um último vislumbre de fúria impotente brilhou em seus olhos, mas foi rapidamente extinto pela maré avassaladora da derrota. Ele se levantou, ajeitou o paletó caro e caminhou para fora do auditório, não como um rei deposto, mas como um homem que havia acabado de perceber que seu castelo sempre fora feito de areia. A saída dos três foi silenciosa, observada por centenas de pares de olhos, o som de seus passos no corredor vazio ecoando como o fim de uma era. No palco, Mariana tremia, os olhos cheios de lágrimas de incredulidade e alívio. Lucas se aproximou dela e colocou uma mão gentil em seu ombro. Obrigado, ele disse, a voz agora suave novamente, por me lembrar do que esta empresa deveria ser. Eu não fiz nada, ela gaguejou. Você fez tudo, ele respondeu com um sorriso. Você foi gentil. Em um lugar onde a gentileza era vista como fraqueza, você a tratou como força. Seu mérito sempre esteve aqui, Mariana. Apenas precisava de alguém que estivesse disposto a enxergar. A volta para o escritório foi surreal. Ninguém falava alto. Os teclados, antes uma sinfonia de produtividade forçada, agora soavam mais suaves, mais deliberados. O ar, antes pesado com tensão e fofocas, parecia mais leve, mais limpo. Pela primeira vez, quando Lucas caminhou até a copa para pegar um café, as conversas não pararam. Pelo contrário, as pessoas o olhavam com um novo respeito, um misto de admiração e um pouco de temor saudável. Um jovem programador, que nunca havia lhe dirigido a palavra, se aproximou. Senhor Almeida, disse ele um pouco sem jeito, eu só queria dizer, bem-vindo. Lucas sorriu. Pode me chamar de Lucas, e obrigado. Naquela tarde, a mesa no canto, perto da impressora, estava vazia. Lucas não voltou para ela. Ele se instalou na sala da presidência, a mesma sala que fora de seu pai, com uma vista panorâmica da cidade. Mas ele não ficou lá por muito tempo. Ele passou o resto do dia andando pelos corredores, conversando com as pessoas, ouvindo suas ideias, suas frustrações, suas esperanças. Ele não era um chefe em uma torre de marfim. Ele era um curador,
andando pelo jardim que seu pai plantou, arrancando as ervas daninhas e garantindo que as flores mais raras e silenciosas tivessem espaço e luz para crescer. A justiça nem sempre é barulhenta ou violenta. Às vezes, ela chega em silêncio, observa, anota, e na hora certa, com a calma de um rio que encontra o mar, muda o curso de tudo. Lucas não buscou vingança, ele buscou um novo começo, uma cura para o legado que quase se perdeu. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não está no cargo que você ocupa, ou no terno que você veste, mas no caráter que você demonstra quando acredita que ninguém importante está olhando. Essa história mostra que a integridade é a nossa maior e mais silenciosa força. Se você também acredita que o respeito e a dignidade devem sempre vir em primeiro lugar, deixe o seu like para que essa mensagem de esperança e justiça chegue a mais pessoas. Inscreva-se no canal para não perder outras histórias emocionantes e transformadoras como essa. E agora, queremos muito saber a sua opinião. Comente aqui embaixo o que você teria feito no lugar de Lucas durante aquele longo mês de humilhações.